é o mesmo Deus, né, que vai curar ela também. Glória a Deus, aleluia. Nós cremos. Em nome de Jesus. Mas Deus, ele, quando eu li essa passagem, né, e a gente vê, meus amados irmãos, né, que os dias são maus. Os dias são maus, às vezes a gente serve tanto a Deus, né, e acha que coisas, né, não vêm, né, enfermidades maléficas, a gente não passa, né, porque Deus está nos protegendo. Mas a palavra de Deus diz, o próprio Senhor, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, eu peço, eu falo para você, minha esposa Isete, né, que você venha crer, né, que Jesus vai te curar. Né? Você já recebeu uma palavra do Senhor, uma irmã que chegou para você e falou, né, que Deus estava no controle de tudo. Né? Aleluia. Deus está no controle de tudo, é porque Deus já está providenciando as suas cirurgias, já está providenciando o tratamento, né? Pois às vezes vem os vendavais, né, as torrentes, e a gente fica pensando, mas meu Deus, como é que eu vou fazer? E Jesus está bem pertinho da gente. Aleluia. Bem pertinho da gente, a gente nem acha que Deus não está conosco. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava dormindo. E os discípulos desesperaram. Né? Mestre, né? O barco vai virar. Louvado. Glória a Deus, aleluia. Agradecido ao teu nome, Senhor. O barco vai virar. Né? Mas, meus amados irmãos, a gente que serve a Deus, a gente sabe que Deus ele providencia, né? Tudo. Eu fiquei pensando, mas meu Deus, os exames da Isete, irmã Marilene, tudo deu certo. Não interrompimento de nada, essa mulher ela fez os exames tudo. E tem pessoas que vão ali no SUS, né? E passam meses e meses e Deus abrindo porta, até a médica, o Senhor, né, usou para operar a Isete. Então a gente vê que Deus está, né, trabalhando, né, e tudo é o agir, né, de Deus. Né? Se Deus ele está permitindo, é uma prova, pode ser passado, né? Aumentar também a sua fé. Louvado, né? Agradecido é teu nome, Senhor. A gente não está livre de enfermidade, a gente não está livre, né, de luta. Isso aí também se chama de luta também, né? Devido a gente estar servindo a Deus. Né? O inimigo tem raiva, tem daqueles que servem a Deus, né, que faz a obra dele. Né? Mas nós cremos que Deus ele vai dar o livramento. Né? Tudo é no tempo de Deus, tudo tem o seu tempo, né, na hora certa. A palavra de Deus diz, esperei com paciência no Senhor, né? E ele ouviu o meu clamor. Né? E a gente vê que o salmista, ele quando ele estava sendo perseguido por Saul, né, estava com medo de morrer, por causa do soldado de Saul, ele creu nesse Deus verdadeiro, né, que Deus ele protegeu ele ali da morte, né? E ali quando ele faz aquela oração, no Salmo 39, ele diz, busquei ao Senhor e o Senhor me livrou de todos os meus temores. Glória a Deus. Temores são lutas, né? Perseguições, né? E a gente sabe que Deus ele está no controle de tudo. A palavra de Deus diz lá no Salmo 21, eu levo os meus olhos para os montes, né? De onde me virá o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Aleluia. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até no dia que nós vamos acordar amanhã, né, irmão? Ele sabe até o dia que nós vamos fazer, o que nós vamos falar no dia de amanhã, gente. E eu não tenho dúvida que meu Deus vai estar providenciando a sua cura. Às vezes nós se desesperamos por causa dos discípulos também, né? Se desesperaram, né? O mestre estava lá pertinho deles, né? E para a gente ver, né? A irmãzinha, quando ela falou assim, onde está, né, irmão? 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estarei. Né? Então a presença de Deus é importante, né? O Espírito Santo do Senhor, ele está conosco, né? Ele é que nos consola, ele que nos ajuda, ele é que nos dá força para passarmos por lutas e por provas, né? Mas não fique aflita, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8,
9, o apóstolo Paulo ele dá uma palavra de vitória, né? Nem a morte, né? Nem a potestades, né? Nem tudo vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu também senti muito, estou sentindo também. Às vezes dá vontade de chorar, mas a gente sabe que isso tudo são lutas e são provas, né? Para aumentar mais a nossa fé. Louvado, agradecido é teu nome, Senhor. Convido nosso irmão Raí para me trazer uma palavra da parte do nosso Deus. Louvado e agradecido é teu nome, Senhor. Aleluia. E aí tem até 7h30. Viu? 8h30? É 8h30. Louvado e agradecido é teu nome, Senhor. Aleluia. Faz uma paz de 8h30. Glória a Deus. Uma paz de 8h30. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Gostaria de cumprimentar todos meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, dizer que a alegria é enorme estar aqui mais uma vez junto com os amados irmãos. E queria deixar como reflexão para a irmã Luzete, na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. É um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma mais o pecador, mais o pecadora num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus. E pode ter certeza, irmão Luzete, que esta batalha aí não é só sua, é nossa. E o nosso Deus está no controle de tudo, e a igreja está orando pela senhora, intercedendo. E nós cremos um grande milagre na sua vida. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, não é para nos entristecermos, não é para nos fracassar, é para que nós venhamos depender 100% de Deus, que venhamos reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós não somos nada. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, têm riquezas, têm poder econômico, mas não tem Jesus Cristo. E a senhora tem o principal, que é Jesus Cristo. É a maior herança que Deus pode nos dar, é a salvação em Cristo Jesus. Então não tenha medo, tenha fé somente. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E a palavra de Deus diz que a oração move o coração de Deus. A oração provoca milagres. Eu me lembro no ano de 2023, né, que houve uma intercessão muito grande da igreja, não somente aqui em Teresina, mas todo o Brasil, até em outros países, pela cura do nosso pastor, vice-presidente do Campacé, pastor Ayrton, que estava cometido da meningite bacteriana, que é uma doença praticamente sem cura. Mas a igreja creu, nós oramos, intercedemos, e para a glória e a honra do Senhor Jesus, o nosso pastor Ayrton está curado, sem nenhuma sequela. E eu creio que a senhora também vai dar o testemunho da sua vitória. E tem até uma canção que diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, também Ele é Deus. Se Deus lhe trouxer a cura, Ele é Deus. Se Deus não lhe trouxer, Ele é Deus. O que eu quero dizer à senhora é que a senhora tenha fé. Não importa as circunstâncias, as adversidades. Continue fazendo a obra do Senhor Jesus. Continue crendo no Senhor Jesus. Continue guardando a palavra de Deus no seu coração, como o salmista Davi diz. Escondi a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então continue fazendo a obra de Deus. Eu sei que vai vir lutas, tempestades, mas Deus está no controle de tudo. Amém, meus amados irmãos? Sem mais delongas, meus amados irmãos, eu gostaria de falar sobre a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo ela é iminente. A gente vê aí cada vez mais a sociedade corrompida, os valores sendo distorcidos, as famílias sendo distorcidas, as escolas, as universidades estão cada vez mais colocando nas mentes de nossas crianças, de nossos adolescentes, contra a palavra de Deus, colocando coisas que desagradam a Deus. Mas eu quero dizer a vocês que bem-aventurado é aquele que crê na palavra de Deus. É aqueles que lê a palavra de Deus de dia e de noite, que medita na palavra de Deus de dia e de noite. E melhor ainda, que medita e que guarda ela nos nossos corações. Eu sei que os dias são trabalhosos. Não é nada de surpreendente o que está acontecendo, o presbítero irmão Luiz Carlos, nos nossos dias. As pessoas cada vez mais estão sem amor. A palavra de Deus diz que sem amor é impossível agradarmos a Deus. Sem fé, sem amor é impossível agradarmos a Deus. Foi por causa do amor de Jesus Cristo que nós estamos aqui. Porque somente Deus foi, é e será capaz de entregar seu único Filho, Jesus Cristo, para salvar nós pecadores. O que eu creio que não existe nenhuma pessoa aqui na face da terra que fosse capaz de entregar seu Filho, seu único Filho, para morrer por nós pecadores. Mas Deus fez isso. E nós vivemos cada vez mais com situações tenebrosas. É pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. É as pessoas cada vez mais sem amor. Inclusive, infelizmente, até nas nossas igrejas. Não é de se surpreender, porque a palavra de Deus diz, por causa da falta de amor das pessoas,
por causa da obediência a Deus, o amor de muitos esfriaria. E, inclusive, nas nossas igrejas, o amor está se esfriando. Infelizmente, nós, seres humanos, temos o costume de praticar o amor somente quando estamos correndo risco de perder aquela coisa, aquela pessoa. Quando aquela pessoa vai embora para bem longe, ou quando aquela pessoa descobre que está correndo risco de morte, está com alguma doença terminal. Aí é que as pessoas procuram compaixão, mas nós temos que ter compaixão pelas pessoas, não somente sabendo que vamos estar longe delas ou que corremos risco de perder algo que nós amamos, mas devemos amar até quem nos agride, até quem nos tenta diminuir, quem nos persegue. O maior exemplo disso é de Jesus Cristo, que mesmo ele sendo torturado na cruz do Calvário, ele desistiu de morrer por mim e por vocês. É o maior amor que existe, é o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque mesmo ele sendo apregoado naquela cruz, o maior sofrimento que existiu em toda a humanidade, não vai haver um maior sofrimento do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jamais alguém vai sofrer tanto como Jesus Cristo sofreu. Mesmo assim, ele nos últimos suspiros, ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, meus amados irmãos, existem várias passagens bíblicas que falam sobre a segunda volta de Jesus Cristo. Eu creio que vocês creem que Jesus Cristo está voltando. Mas não somente basta que nós creiamos. Nós temos que estar preparados. Assim como na passagem bíblica que fala das 10 virgens, em que 5 virgens estavam preparadas, estavam guardando o azeite. O azeite significa a palavra de Deus, significa a obediência a Deus, significa a espera do noivo, do cordeiro, é o azeite. Mas também tinha 5 virgens que eram imprudentes, que viviam da maneira que ela quisesse. É como nos dias de hoje, infelizmente, como muitas pessoas que se dizem cristãos, muitas pessoas que se dizem salvos em Cristo, que dizem que creem na palavra de Deus, até pregam a palavra de Deus, pregam a palavra de Deus, cantam louvores que vão edificar muitas vidas, pregam a palavra de Deus, que através dessa mensagem vai salvar muitas vidas. Muitas das vezes as pessoas são usadas para pregar a palavra de Deus, para louvar a palavra de Deus, mas infelizmente, por causa da desobediência delas, por causa da falta da prática do que ela prega, infelizmente muitas vão estar incluídas no livro de Mateus 24, que diz: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu evangelizei, em teu nome pessoas foram curadas. Mas infelizmente, por causa de apostatar da fé, por causa de brincar de ser crentes, não vão estar escritos no livro da vida. Mas eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, porque ainda existem crentes remanescentes, crentes salvos em Cristo Jesus, que não vão se curvar aos deuses, não vão se curvar às coisas malignas que nos fazem tristes. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Nós não devemos achar que tudo isso é normal. Eu sei que é cumprimento bíblico de as coisas estarem acontecendo, mas nós não devemos nos conformar. E nós devemos pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Não importa se você está vivendo uma vida cheia de alegria, uma vida com tudo enquanto na sua casa, com alimento, com seus filhos, com o seu casamento, que é uma bênção. Ou se você está vivendo com tempestades, com lutas diárias, não importa. Nós temos que amar a Deus, não pelo que Ele pode nos oferecer, não pelas coisas que nós precisamos, que nós pedimos e clamamos a Deus, mas pelo que Ele é. Eu tenho muitas situações problemáticas, muitos problemas que eu venho lutando na justiça. Os irmãos são conhecedores disso. Há mais ou menos 13 anos que eu venho lutando diariamente na justiça para conseguir criar minha filha e meu filho, para conseguir dar a educação melhor para eles e ensinar eles no caminho que eles devem andar, que é no Evangelho. Mas as coisas ainda não aconteceram. Mas não é do meu jeito. As coisas vão acontecer, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E se acontecer, se Deus me der a vitória, eu vou louvar a Deus, eu vou glorificar a Deus, eu vou amar a Deus. Se Deus não me der a vitória, eu vou amar Ele do mesmo jeito, porque Ele já me deu o maior presente que nós podemos ganhar, que é a salvação em Cristo Jesus. Foi Ele que morreu por mim e por vocês. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo senão Jesus Cristo. Foi por isso que Deus escolheu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Existem vários homens de Deus na Bíblia Sagrada, nós somos testemunhos disso, nós lemos, nós testificamos de vários testemunhos na palavra de Deus.
casos do apóstolo Paulo, Maria, João, Lucas, mas a palavra de Deus diz que todos pecaram, todos ficaram separados da glória de Deus. Estes personagens bíblicos, estes homens de Deus e mulher de Deus, foram salvos, estão descansando no Senhor Jesus. Mas eles não cumpriram todos os mandamentos como Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, cumpriu. Foi por isso que o Pai, ele escolheu o seu único filho unigênito para morrer por mim e por você. Então, nós vivemos lutas diárias. Se você disser que não passa por problemas, por lutas, você não está falando a verdade, porque todos nós passamos por lutas diárias. Uns com mais lutas, outros com menos lutas. Mas eu quero dizer a vocês que existe uma fortaleza em nossa vida. Existe uma força que move montanhas, é a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a plena certeza das coisas que vão acontecer. Então, minha amada irmã Luzete, tenha fé, mesmo que pareça ser difícil e impossível. A palavra de Deus diz no livro de Lucas que ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível ao que crê. A gente pode até perder um olho, pode até perder um dedo, um braço, que a gente vai ficar triste, a gente vai sentir falta de um membro do nosso corpo. Mas melhor é a gente ter a nossa salvação em Cristo Jesus do que ter todos os membros do nosso corpo e perdermos a nossa salvação. Então, meus queridos, minhas queridas, não existe uma coisa melhor do que a gente ser salvo em Cristo Jesus. Eu sou muito feliz, mesmo com as lutas que eu tenho passado. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus as livrará de todos. E Deus tem livrado vocês de todas as aflições, tem me livrado de todas as minhas aflições. Eu não tenho riquezas materiais, eu não tenho um bom salário, mas eu tenho o principal, que é a salvação em Cristo Jesus. E eu tenho uma saúde, eu tenho um vigor, eu tenho vitalidade para pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. A minha maior alegria é quando eu tenho a oportunidade de falar da palavra de Deus, seja através de um culto evangelístico, seja através de um culto nas casas, nas ruas, nas praças públicas, nos hospitais, nos postos de saúde, seja através das redes sociais. Eu tenho um prazer, um amor enorme de pregar a palavra de Deus. Eu sempre digo para os meus irmãos, para os meus amigos, que eu sempre peço a Deus que me dê sabedoria, que me dê saúde, para que eu venha cada vez mais fazer a obra de Deus. E que Deus me dê uma condição para que eu venha me manter, para que eu nunca venha depender de ser remunerado para pregar a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que nós temos que pregar de graça. Nós estamos aqui por causa da graça. A graça é o favor imerecido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos, não é um pedido de Deus, é uma ordenança, é uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Meus amados irmãos, para continuarmos aqui, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, eu vou aqui citar alguns versículos bíblicos que comprovam que a volta de Jesus Cristo está bem próximo. Eu não sei o dia, a hora, o mês, o local, o dia e a hora, mas saiba que Deus vai voltar. A palavra de Deus diz, no momento, lá diz o dia e a hora que Deus vai voltar, que Jesus Cristo irá voltar. Jesus Cristo, o Filho, ele não sabe o dia que ele vai voltar, mas o Pai, ele sabe. E ele vai voltar como um ladrão. O ladrão, ele planeja, ele arquiteta as mazelas que ele irá fazer. Ele observa a casa, o apartamento, a empresa, a rua, como é que ele vai fazer para agir na hora do roubo, na hora do furto. Esta é a forma que o ladrão faz, ele não avisa. Da mesma forma, não que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja um ladrão, que jamais ele é um ladrão. O ladrão é o inimigo de nossas vidas, é Satanás. O nosso Deus, ele é um ser que salva, que cura. E o nosso Deus, ele vai vir de surpresa. Quem é salvo em Cristo Jesus? Quem está guardando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a verdade. Como está escrito no livro de João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a Bíblia, é o nosso manual, é a nossa bússola, é onde nós profetizamos a nossa fé, é onde nós conhecemos e temos o encontro verdadeiro com Deus, é através da palavra de Deus. Por isso, nós temos que estar sempre preparados com a nossa Bíblia Sagrada. Então, a palavra de Deus diz que ele vai vir como ladrão, como surpresa, ele não vai avisar o dia e a hora, porque seria muito interessante. Jesus avisar o dia que ele viria,
E aí muitas pessoas que estão servindo a Deus só por interesse, só por falsidade, ela ia tentar disfarçar, ia tentar, naquele dia que ela soubesse que Jesus viria, tentar dar uma de bom samaritano, tentar dar uma pessoa solidária arrependida. E o nosso Deus, ele quer um coração arrependido. Ele não quer um coração cheio de remorso como Judas Iscariotes. O nosso Deus quer um coração por completo. Muitas pessoas procuram julgar o salmista Davi. O salmista Davi, ele foi um grande homem de Deus, porém foi um grande pecador. O salmista Davi, ele pregou a palavra de Deus. Ele teve suas falhas. A Bíblia Sagrada diz que ele não foi um bom pai. Ele não teve uma boa criação. Não que ele não ensinasse os seus filhos no caminho que eles devam andar, mas que ele procurava muito paparicar seus filhos. Ele procurava muito passar a mão. Na maioria das vezes que ele deveria dar uma palavra de exortação nos seus filhos, ele passava a mão. Como muitos pais têm feito isso. Já o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é amor. Porém, ele é justiça. A palavra de Deus que diz que o nosso Deus, ele nos ama de uma forma que ele nos corrige. Então, quando vocês vierem ser corrigidos por Deus, não blasfemem, não reclamem. Quando você é corrigido por Deus ou pelos seus pais biológicos, ou por alguém da sua convivência que lhe corrige, é porque ela lhe ama. O reverendo Hernandes Lopes sempre diz que o verdadeiro amigo é aquele que na hora que tem que falar a verdade, ele fala, doa a quem doer. Mesmo que aos seus olhos pareçam ser palavras duras, palavras que vão entristecer, mas que, ao mesmo tempo, essas palavras duras vão fortalecer você e fazer que você tenha um caráter melhor. Então, nosso Deus, ele nos ama, mas ele nos corrige. E a palavra de Deus diz que Deus corrige a quem ele ama. Então, se ele nos corrige, é porque ele nos ama. Então, que venhamos cada vez mais seguir os mandamentos da palavra de Deus. Talvez você pense, eu não tenho mais vontade de ir na igreja. Eu não tenho mais vontade de ir aos cultos. Porque aquele irmão olha com a cara de desprezo. Às vezes eu sinto que ele fala de mim, ela fala de mim. Mas eu quero dizer a vocês, não vá por causa das pessoas, vá por causa do autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Nem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é perfeito, nunca pecou. Ele conseguiu agradar a todos. Quanto mais nós que somos pecadores. Mas maior é aquele em que tem a sua fé voltada para o nosso Deus. Então, meus queridos, vamos lá, sem mais delongas. Os principais pontos sobre a volta de Jesus. Está escrito no livro de Mateus 24, que diz, Jesus fala, Mateus 24, louvado seja Deus. Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos e sua volta em glória. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, Mateus 24, para lhes mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele com os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também está escrito na carta de Apocalipse, capítulo 19, versículo 22. Apocalipse 19, versículo 22. Descreve a vitória final de Cristo sobre o mal, o julgamento final e a restauração da criação. Apocalipse, capítulo 19. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 53. 53, perdão. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória, e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não façais tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E para finalizarmos, no livro de Apocalipse 22 diz, Apocalipse 22, versículo 3 em diante. Apocalipse 22. Apocalipse 22, a partir do versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. No versículo 7 do Apocalipse 22. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não façais tal, porque eu sou conservo teu de teus irmãos e os profetas que guardam as palavras deste livro. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, a palavra de Deus diz que nós temos que guardar a palavra. Não adianta a gente ser crente em Cristo Jesus somente 1 mês, 1 ano, 2 anos, 50 anos. Nós temos que permanecer firmes até o fim, até os últimos suspiros de nossa vida. Nós temos que guardar esta palavra. Tem muitas pessoas que pregaram a palavra de Deus, louvaram, louvores que edificaram muitas vidas, mas infelizmente, por causa de infidelidade com Deus, por causa de quererem agradar ao mundo, perderam a sua salvação. Mas eu creio que vocês vão permanecer firmes até o fim, não importa as circunstâncias. Quando nós passamos por situações difíceis, aí é que nós fortalecemos no Senhor Jesus. O livro de Neemias diz: a alegria do Senhor
é a nossa força. Então, meus amados, venhamos permanecer de pé, não importa as circunstâncias. Jamais deveremos nos curvar às coisas deste mundo. Que venhamos cada vez mais nos inspirar no autor e consumador que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, para finalizarmos, irmão Luzete, creia somente no Senhor Jesus. Eu creio. Esta luta que a senhora está passando é de todos nós. Eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu estou alegre porque eu creio no Deus que nós servimos. E eu creio que Deus vai trazer um grande milagre na sua vida. E vocês vão dar um grande testemunho, vão realizar um grande culto e ação de graça pela sua cura. Se ela vier, Deus será Deus. Se não vier, Deus será Deus. Mas nós temos que ser positivos. Nós temos que ter fé sem duvidar. Não existe fé duvidando. Tem muitas pessoas que deixam de receber a bênção porque diz até que tem fé, mas duvida. Como muitos por aí que se dizem aí, né? Ah, eu acredito, mas está difícil. Como Tomé, que ele dizia que tinha fé, mas ele duvidava. Mas nós temos que ter a fé. A fé é algo que a gente não vê, mas a gente tem a certeza que vai acontecer. Eu agradeço por esta rica oportunidade. E eu quero deixar mais uma vez esta reflexão. O templo do Senhor Jesus é dele, pertence a ele. Então, quem ainda não aceitou Jesus Cristo é templo de salvação. Não deixe para amanhã, para depois, porque o futuro a Deus pertence. A salvação é agora. E quem está afastado dos caminhos de Deus, se reconcilie com Deus. Não tenha vergonha de confessar seus pecados. A maior vergonha que você deve ter é de não confessar seus pecados. Então, confesse seus pecados e os abandone. Que Deus abençoe cada um poderosamente, que venhamos estar cada vez mais firmes na presença do Senhor Jesus e que venhamos praticar o amor de Deus verdadeiramente. Amor não somente de palavras, mas em ações. Quem ama, cuida. Quem ama, não fala mal do outro. Quem ama, faz de tudo para levar aquela pessoa para o bom caminho. E o bom caminho, o melhor caminho é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado e agradecido a teu nome, Senhor. E a palavra de Deus diz, né, aí, no capítulo 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. E a semana passada, foi domingo, eu soube do nosso irmão aqui do Monte Sião, né? O rapaz não cantou,